Evangelho segundo São João, capítulo 2, este é o terceiro vídeo de leitura. Bom, ainda sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Se você assistiu o segundo vídeo, o vídeo anterior, você pode ter ficado com uma impressão errada. Então a impressão que Deus é meu mordomo, né? É que Jesus, entendendo a necessidade relativa de cada um, vai considerar cada pedido como se fosse o mais importante de todos, né? Perceba, relativo aqui é um relativo fraco, não um relativo forte. O que eu quero dizer relativo forte? Relativo forte é aquela história que a verdade está dentro de mim, né? Então eu gosto de, sei lá, eu gosto, para mim, o mais importante é ter 2 Ferraris e uma McLaren, né? Isso é a minha verdade. Então Jesus tem que me atender como o noivo ali nas bodas. Eu não preciso, não é necessário eu tirar essa conclusão, né? Não é necessário. Eu posso pensar num relativo fraco. O que eu quero dizer com relativo fraco? Em determinado estágio da minha vida, eu consigo entender algumas coisas, né? Eu consigo ver uma parte dessa realidade que é toda, que não está dentro de mim, né? Então, por isso que é um relativo fraco. Não está dentro de mim, é uma realidade que está em volta. E pode ser que eu, olhando em volta, eu veja algo que eu pense que é bom, que na verdade, nesse contexto que eu estou, é ruim, né? Então, talvez para melhorar essa nossa questão, esse relativo fraco leve em consideração contexto e tempo. Lembre-se, Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele está acima do tempo. Então ele não entenderia um Deus original assim, né? Um Deus não cristão, ele não entenderia as coisas que estão no tempo, né? Então, novamente, Jesus encarnando, ele consegue entender o tempo como nós entendemos o tempo, embora ele entenda o tempo como Deus entende o tempo, como Deus que ele é que entende o tempo. Então, quando eu falo relativo, poxa, nesse contexto e nesse momento da minha vida, isso é uma coisa extremamente importante. Mas pode acontecer que eu simplesmente esteja doente e eu esteja pedindo para Deus usando o relativo forte, né? Que é o quê? Eu estou vendo algo, eu peço esse algo para Deus e Deus vai olhar para mim. Vamos pôr aqui nas bodas, né? Jesus vai olhar para a pessoa e falar: não, isso daí não é bom, não. Isso daí não vou fazer, não. Percebeu? Então, a nossa discussão do vídeo passado é para reafirmar a capacidade de Deus, através de Jesus é Deus, né? De entender um momento na vida, um vermezinho no meio de 8 bilhões de pessoas, né? Não, então é para afirmar isso, o vídeo anterior, não do fato que Jesus vai comprar qualquer coisa. Eu gosto de bater na cara eu gosto de dar soco no nariz de criancinha, né? Eu amo dar soco no nariz de criancinha. Por favor, ó Jesus, me abençoa que eu encontre muitas criancinhas para que eu dê soco no nariz delas. Não é assim que funciona. Percebeu? Percebeu? Então poderia ser que o noivo chega lá e fala assim: Jesus, é muito, muito importante que eu tenha. Que o senhor faça vinho aqui, porque o que meus convidados vão pensar de mim? Aí Jesus olharia para ele e falaria assim: deixa de ser frouxo, rapaz. O que os convidados vão pensar em você? E Deus ensinaria uma lição. Ok? Então, preste atenção. Aceitando que Deus entende o ser humano, não é aceitar que Deus entende o ser humano, não é afirmar que Deus está preso na nossa relatividade, ok? Pode ser que tenha, vamos por uma próxima festa, o mesmo noivo fala: Jesus, faz aquele vinho esperto. E Jesus fala: olha, agora é a hora de você aprender que vinho não é muito importante não, tá? Você não tem mais vinho para ninguém não. Essa história de querer agradar convidado, você está levando longe demais. Agora, nesse contexto aqui,
você tá errado. Percebeu? Então a verdade está para além da pessoa. Então afirmar que nós estamos em estágios da verdade não é afirmar que a verdade está dentro de nós e a verdade é totalmente subjetiva. Okay? Afirmar que Deus entende a nossa subjetividade ou a nossa particularidade não é afirmar que Deus compra qualquer ideia que nós falarmos para Ele. Olha, Senhor, eu tava querendo pintar novamente a minha casa porque a última vez que eu pintei e fiz uma reforma foi mês passado. E aí eu acho que fica muito ruim ficar mais de um mês com a mesma decoração. Me abençoa, Senhor. Não é assim não, meu filho. Bom, então vamos continuar. Manifestação da glória divina de Jesus em Jerusalém e na Judéia. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorrague, que é um tipo de açoite, ele vai falar aqui, né, com cordas entrelaçadas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa devorou-me. Tá, vamos por partes aqui. É a reafirmação do mesmo problema, né? Do mesmo problema filosófico. Não que é um problema no sentido mal da palavra, é a mesma questão, né? Mostrando a humanidade de Jesus. Né? Mostrando a humanidade de Jesus. Ao mesmo tempo, claro, que mostrando a sua procedência divina, a casa do meu pai, né? E aqui pai, Jesus não usa pai como nós usamos pai, né? Então, Deus é pai de todos, né? Tudo bem, Deus é pai de todos, mas Jesus usa pai e ele afirma toda hora como unigênito, é o único filho, né? Nós somos filhos no sentido fraco da palavra, ok? E Jesus é filho no sentido forte da palavra. Então, como é que pode o filho de Deus chegar lá, ficar com raiva e começar a bater em todo mundo, etc. Né? Mas perceba, a Bíblia não fala raiva em nenhum momento, a Bíblia fala zelo. Né? E assim, não foi uma coisa tão impulsiva não, se você pensar. Né? Por quê? Tendo feito um azorrague de cordas. Então Jesus foi lá, pegou as cordas, ele fez. Okay? Pegou as cordas, trançou as cordas, fala, pera lá, vocês vão ver, pera lá. Então, novamente, nós não estamos falando de uma fraqueza de Jesus, né? Lembre-se que na Bíblia inteira a gente não consegue encontrar em nenhum momento em que Jesus cometeu um erro. Né? O ponto não é esse. Falar que Jesus é humano não é querer dizer que ele saiu errando. O ponto é, ele esteve na mesma situação que a gente, só que não errou nenhuma vez. Né? Então isso daqui não foi um erro. Né? Só mostrou que ele é humano e que o zelo da casa de Deus tomou conta dele. E ele foi lá, derrubou e fez e aconteceu. Né? O zelo da tua casa devorou-me, como está escrito, lembre-se que a todo momento no Novo Testamento se faz alusão ao Velho Testamento, né? Porque a vida de Jesus é a completude, é o ápice do Velho Testamento. O Velho Testamento se resolve na vida de Jesus. Né? Então nós temos isso sim lá no Salmo 68:10. No próximo vídeo eu leio um pouco o Salmo e falo sobre as divergências de numeração aqui.